Lição 17. Você já viu alguma pessoa chegar-se a você, transbordando de agitação, e então, quase, agarrar-lhe o casaco e explodir? Oh, meu caro, passei por uma coisa terrível ontem à noite. Sonhei que estava andando na rua sem roupa. Fiquei embaraçadíssimo. Isso já aconteceu em diversas formas e versões a diversas pessoas. Pode-se ter um sonho, no qual nos vemos repentinamente transportados a uma sala de estar, cheia de gente elegantemente vestida, descobrindo então que nos esquecemos de vestir qualquer coisa. Ou podemos ter um sonho, no qual nos encontramos em pé em alguma esquina, quer envergando uma indumentária estrambótica ou sem indumentária alguma. Isto é possível, pode ter sido uma experiência astral verdadeira. Aqueles de nós que veem as pessoas fazendo viagens astrais, passam por alguns encontros espantosos e divertidos. Mas este curso não é um discurso sobre coisas espirituosas e, ao invés disso, destina-se a ajudá-lo no que, afinal de contas, é uma ocorrência puramente normal. Dediquemos esta lição aos sonhos, pois estes, de uma forma ou de outra, acontecem com todos, a todos. Desde tempos imemoriais os sonhos têm sido encarados como presságios, sinais ou prodígios, e existem até aqueles que pretendem ler a sorte de acordo com os sonhos da pessoa. Outros acham que os sonhos são apenas invenções da imaginação quando a mente se acha temporariamente divorciada do controle do corpo durante o processo do sono. Isso é uma suposição inteiramente errônea, mas vamos tratar dos sonhos. Como dissemos nas lições anteriores, consistimos de pelo menos 2 corpos. Vamos lidar apenas com 2 corpos agora, o físico e o astral imediato, mas naturalmente existem muitos outros corpos. Quando vamos dormir, o nosso corpo astral gradualmente se separa do físico, flutuando acima do que se acha deitado. Com a separação dos 2 corpos, a mente realmente se separa. No corpo físico fica todo o mecanismo, de modo muito semelhante àquele pelo qual se pode ter uma estação radiofônica transmissora, mas quando o locutor sai do ar, não há quem emita mensagens. O corpo astral, flutuando agora acima do físico, rumina por alguns momentos, decidindo aonde ir e o que fazer. Assim que tenha tomado a decisão, o corpo astral se inclina, os pés para a frente, e se instala, geralmente aos pés da cama. E então, como um pássaro que abandona o ramo onde se acha pousado, o corpo dá um pequeno salto para cima e desaparece, distanciando-se na outra extremidade do cordão de prata. A maioria das pessoas, principalmente no Ocidente, não percebem as verdadeiras ocorrências da sua viagem astral, não têm lembranças de qualquer incidente particular, mas ao regressarem podem estar tomadas de uma sensação cálida de amizade, ou podem dizer: "Oh, sonhei com fulano ou beltrano ontem à noite. Ele estava com aspecto tão bom." Com toda a probabilidade, a pessoa realmente visitou fulano ou beltrano, ou quem quer que tenha sido, porque essa viagem é uma das mais simples empreendidas, e realizada com mais frequência. Por algum motivo peculiar, parecemos sempre gravitar para lugares conhecidos, parecemos gostar de ir a lugares que já tenhamos visitado antes, e a polícia, na verdade, costuma afirmar que os criminosos sempre regressam à cena de seus crimes. Nada há de notável no facto de que visitemos os amigos, porque todos nós deixamos o corpo físico, todos nós fazemos viagens astrais, e precisamos ir a alguma parte. Até que estejamos educados no assunto, não percorremos os reinos astrais, mas nos prendemos tenazmente aos lugares conhecidos sobre a superfície da Terra. As pessoas que não adquiriram conhecimentos sobre a viagem astral podem visitar amigos no exterior, ou uma pessoa com grande desejo de ver determinada loja ou localidade irá e haverá, mas ao regressar à carne, e acordadas, pensarão, se pensarem, que foi tudo um sonho. Você sabe por que sonha? Todos nós temos experiências que são excursões pela realidade. Os nossos sonhos são tão verdadeiros quanto uma viagem da Inglaterra a Nova York por avião ou navio, ou de Aden a Acra por meios semelhantes, mas ainda assim os chamamos sonhos. Antes de nos adentrarmos mais na questão dos sonhos, relembremos que desde o Concílio de Constantinopla no ano 60, quando os dirigentes da Igreja Cristã resolveram o que 70 seria incorporado na cristandade, grande parte dos ensinamentos dos grandes mestres foram distorcidos ou suprimidos. Podíamos fazer alguns comentários bastante mordazes sobre tudo isso com base em informações obtidas no registro acástico, mas nosso objetivo ao preparar este curso é o de ajudar as pessoas a se conhecerem, e não pisar nos calos de outrem, por mais falsos que esses calos de crenças possam ser.
contentemo-nos em dizer que no hemisfério ocidental por diversos séculos as pessoas, do modo mais definido, não aprenderam coisa alguma sobre a viagem astral, porque a mesma não se acha em qualquer parte da religião organizada. E por falar nisso, permitam-nos dizer que estamos a falar aqui de religião organizada. Da mesma forma, no hemisfério ocidental a maioria das pessoas não acredita nas fadas nem nos espíritos da natureza, e as crianças que veem fadas e espíritos da natureza e que, indubitavelmente brincam com tais entidades, são ridicularizadas ou repreendidas pelos adultos que não o deviam fazer, pois nisto, como em muitos outros casos, a criança é muito mais esperta e está muito mais desperta do que o adulto. A própria Bíblia cristã declara que, a menos que sejas como uma criancinha, não conseguirás entrar no reino do céu. Podíamos dizer o mesmo de forma diferente, afirmando, se tiveres a crença de uma criança, não contaminada pela descrença adulta, poderás ir a qualquer parte em qualquer momento. As crianças, sendo ridicularizadas, aprendem a disfarçar o que realmente veem. Infelizmente, perdem logo a capacidade de ver outras entidades, devido a essa necessidade de ocultarem as suas capacidades reais. Acontece uma coisa bem parecida no caso dos sonhos. As pessoas passam por acontecimentos quando seu corpo físico se encontra adormecido, pois, naturalmente o corpo astral jamais dorme, e quando este regressa ao primeiro pode haver um conflito entre os dois. O astral conhece a verdade e o físico acha-se contaminado e exacerbado por noções preconcebidas, incutidas desde a infância até a idade adulta. Mediante o condicionamento, os adultos não se põem em frente à verdade, de modo que surge um conflito. O corpo astral saiu e fez coisas, sentiu coisas, viu coisas, mas o físico não deve acreditar nisso, porque todo o ensinamento do povo ocidental está em descrer em tudo o que não possa ser seguro nas mãos, reduzido a pedaços, a fim de que se compreenda como funciona. Os ocidentais querem provas, provas e mais provas, e por todo o tempo procuram provar que a prova está errada. Assim é que temos um conflito entre o físico e o astral, o que resulta e leva à necessidade de racionalização. Neste caso, os sonhos, assim chamados, são racionalizados em alguma espécie de experiência, frequentemente com os resultados mais estrambólicos que se possam imaginar. Vamos voltar ao assunto. Poderíamos passar por todas as espécies de experiências incomuns, quando em viagem astral. O nosso corpo astral gostaria que despertássemos com recordação clara de todas essas experiências, porém, mais uma vez, o corpo físico não o pode permitir, de modo que se forma um conflito entre os dois corpos, e algumas imagens notavelmente distorcidas vêm das nossas memórias, coisas que não poderiam acontecer. Sempre que algo sucede no astral, e que seja contrário às leis físicas da Terra física, forma-se um conflito, e assim a fantasia se instala, temos pesadelos, ou veem os acontecimentos mais incomuns que se possa imaginar. No estado astral podemos levitar, flutuar e subir, viajar a qualquer parte e ver qualquer pessoa, ir visitar qualquer uma das cidades do mundo. No físico não é possível atravessar o mundo em um piscar de olhos, ou mesmo erguer-nos acima de nosso trabalho, e assim é como repetimos que no conflito entre o corpo físico e o astral surgem apresentações tão extremamente distorcidas das nossas experiências na viagem astral que, na verdade, nulificam qualquer benefício que o astral nos esteja a pretender proporcionar. Obtemos os chamados sonhos que não fazem sentido, sonhamos com toda a espécie de tolices, ou é o que dizemos quando nos encontramos no plano físico, mas as coisas consideradas tolice nesse plano são comuns no astral. Voltemos às nossas considerações iniciais a respeito de andar pela rua sem qualquer roupa no corpo. Um bom número de pessoas já passou por essa experiência altamente embaraçosa em sonho, mas naturalmente não se trata de sonho algum. Isso advém do facto de que quando 71. Alguém faz a viagem astral pode esquecer por completo de usar roupas astrais. Se uma pessoa não imagina a indumentária necessária, teremos o espetáculo de alguém viajando no astral, inteiramente nu. Muitas vezes a pessoa deixa o corpo físico e se ergue no espaço, numa grande pressa, muito animada por ter se libertado do enorme peso da carne. Sair do corpo foi a realização principal que não deixou oportunidade para pensar em outras coisas. O corpo natural, ao que devemos recordar, é um corpo sem roupa, pois a roupa constitui uma convenção inteiramente humana que na realidade não faz sentido. Podemos fazer uma digressão momentânea aqui para dizer-lhe outra coisa que talvez o deixe intrigado.
Nos dias da antiguidade remota, o homem e a mulher podiam ver o astral um do outro. Nessa época, os pensamentos eram evidentes a todos, a motivação das pessoas apresentava-se inteiramente aberta e, vamos dizê-lo mais uma vez, as cores da aura brilhavam de um modo mais vívido e forte ao redor dessas partes que as pessoas hoje mantêm cobertas. A humanidade, e especialmente as mulheres, mantém certas áreas do corpo cobertas, por que não? Querem que outros leiam os seus pensamentos e tomem conhecimento das suas motivações, que talvez não seja sempre desejável. Mas isto, como dissemos, é uma digressão, e tem pouco a ver com os sonhos, serve, entretanto, para dar-lhe motivo de pensar sobre o porquê da roupagem. Quando se está em viagem astral, imagina-se geralmente o tipo de roupa que se usaria de modo normal durante o dia. Se essa imaginação for omitida, um clarividente que receba o visitante astral pode acolhê-lo e verificar que o mesmo não tem nada a cobrir o corpo. Já recebemos pessoas que nos visitaram no astral, e não estavam a usar nada, ou talvez uma camisa de pijama ou peça do outro mundo, que desafia qualquer descrição e possivelmente não se encontraria em qualquer catálogo de lingerie dos nossos dias. É também um facto que as pessoas demasiadamente conscientes quanto à roupa muitas vezes se imaginam, sonham, envergando aquilo que não usariam de modo algum, quando no corpo físico. Mas nada disso importa, pois estamos mais uma vez afirmando que a indumentária é apenas uma convenção da humanidade, e não supomos que, chegados ao céu, estejamos usando roupas, como acontece aqui na Terra, ou nos apresentemos assim. Os sonhos, portanto, são uma racionalização de acontecimentos vivos, verdadeiros, ocorridos no mundo astral, e como dissemos antes, quem estiver no astral vê com uma profusão muito maior de cores, com uma clareza muitíssimo maior. Tudo é mais vivo, tudo é maior do que já tenhamos visto em vida, e até dá para ver os ínfimos detalhes. E as cores são de uma gama que muito ultrapassa qualquer coisa existente nesta Terra. Vamos dar um exemplo. Seguimos na nossa forma astral, atravessando a terra e o mar, indo ter a um país distante. Dia era brilhante, com um céu azul vívido, e o mar por baixo apresentava suaves ondas de cristas brancas, mas não nos atingia naturalmente. Descemos sobre uma areia dourada e nos detivemos para examinar a maravilhosa estrutura em formato de diamante. Cada ponto da areia rebrilhava como uma joia à luz do sol. Seguimos com suavidade sobre folhas ondulantes das algas marinhas, espantando-nos diante dos marrons e verdes delicados e dos pneumatocistos que pareciam tornar-se roxo-dourados. À nossa direita havia uma rocha de coloração esverdeada, e por momentos pareceu feita do já de mais puro. Podíamos ver parte dela, além da superfície externa, e ver também as veias, estrias, bem como algumas criaturas diminutas e semelhantes a fósseis que haviam ficado presas nessa rocha milhões de anos antes. Ao andarmos por ali, olhamos ao redor com olhos que pareciam ser novos, olhos que viam como nunca antes. Podíamos ver o que pareciam ser globos transparentes de cor, flutuando na atmosfera, globos esses que eram realmente a força viva do ar. As cores eram maravilhosas, fortes, variando, e a nossa visão mais aguçada podia ver até onde a curvatura da Terra o permitia, sem que perdêssemos qualquer detalhe. Nesta velha e pobre terra nossa, enquanto envoltos pela carne, somos relativamente cegos. Temos uma gama limitada de cores e uma percepção pobre das tonalidades das mesmas. Sofremos de miopia, estigmatismo e outros defeitos que nos impedem de ver as coisas como realmente são. Aqui estamos, quase destituídos de sentidos e percepções, e somos coisas pobres, muito pobres nesta terra, envoltos como nos encontramos em uma capa de argila, sobrecarregados de desejos, ressentimentos, empanturrados com o tipo errado de alimentação. Mas quando saímos para o mundo livre do astral, podemos ver, e ver com a maior clareza, as cores, como jamais as vimos na própria Terra. Se você tem um sonho, no qual pôde ver com clareza surpreendente e no qual ficou deliciado pela variedade notável de cores, nesse caso sabe que não teve um sonho comum, mas está racionalizando uma verdadeira viagem astral que efetuou. Existe outra questão que impede muita gente de recordar os prazeres auferidos no astral. É o seguinte: quando se está no astral, vibra-se com uma cadência, uma frequência muitíssimo mais alta do que quando se está no corpo. É uma coisa simples quando deixamos o corpo, porque a diferença entre vibrações não importa em absoluto, porque está tudo em sintonia quando se vai sair, mas os obstáculos ocorrem quando regressamos ao nosso corpo, e se soubermos o que esses obstáculos são a partir de agora, poderemos conscientemente
examiná-los e ajudar o veículo astral e físico a que cheguem a algum tipo de acordo. Imaginemos que estamos no astral, o nosso corpo carnal ficou lá embaixo. Ele está vibrando em certa velocidade, quase tic-taqueando, enquanto o astral estremece com vida, com vitalidade, porque não estamos mais presos à doença, ao sofrimento nesse outro plano. Talvez seja mais fácil se pusermos as coisas em termos terrestres. Vamos imaginar que estamos lidando com os problemas de uma pessoa dentro de um transporte público. Esse veículo viaja, talvez, a 30 ou 40 km por hora, e o passageiro deseja urgentemente saltar, mas o transporte, infelizmente, não pode ser parado. Assim é um problema para o passageiro, que terá de saltar do veículo de modo a que chegue à estrada sem se magoar ou ferir de maneira alguma. Se for descuidado, magoa-se seriamente. Mas se souber como, poderá fazê-lo com facilidade, pois é comum vermos pessoas a fazê-lo. Temos de aprender pela experiência a saltar do transporte quando o mesmo se encontra em movimento, e também temos de aprender a entrar no corpo quando as velocidades dos dois veículos são diferentes. Quando regressamos das viagens astrais, nosso problema é entrar no corpo. Estamos novamente vibrando no astral, em uma frequência muito mais alta do que no físico, e como não podemos desacelerar ou acelerar quase nada, temos de esperar até que possamos sincronizar uma harmonia entre os dois. Com a prática poderemos fazê-lo, poderemos acelerar de leve o corpo físico e desacelerar levemente o corpo astral, de modo que, embora eles continuem em vibrações amplamente diversas, surja uma harmonia fundamental, uma compatibilidade de vibrações entre os dois, o que nos permite entrar seguramente. Aí temos uma questão de prática instintiva, prática de memória racial, e quando conseguimos fazer, conseguimos também conservar todas as nossas recordações. Você acha isso difícil de realizar? Nesse caso, imaginemos que o seu corpo astral é uma agulha de fonógrafo de gira-discos. O seu corpo físico é um disco de vinil que gira, digamos, 48 RPM, rotações por minuto. O nosso problema está em colocar a agulha no disco que já está a rodar, de modo que atinjamos uma determinada palavra ou uma determinada nota musical ali gravada num ponto concreto numa faixa específica. Se você pensar nas dificuldades de colocar essa agulha em contato com o disco, de modo que a palavra ou nota musical anteriormente determinada seja alcançada, poderá avaliar a dificuldade com que, sem prática, voltamos do astral com as recordações intactas. Estamos a falar das memórias dos sonhos. Se formos desajeitados ou não tivermos prática e regressarmos sem estarmos em sincronia, despertamos sentindo-nos inteiramente descadeirados, contrariamo-nos com tudo, temos dores de cabeça, talvez nos sintamos doentes e enjoados. E isso é devido a que os dois conjuntos de vibração foram unidos com um violento impacto, assim como se consegue o ruído e uma sacudidela se mudarmos as mudanças de um automóvel sem nenhum cuidado. Se voltarmos com a cadência errada de vibrações, talvez verifiquemos que o corpo astral não 73 se ajusta com exatidão ao físico, ficando inclinado para um ou para o outro lado, e o resultado é totalmente deprimente. Se tivermos o infortúnio de passar por esta situação, a única cura consiste em voltar a dormir ou descansar tão tranquilamente quanto possível, sem nos movermos, sem pensar se o conseguiremos, mantendo-nos completamente imóveis, procurando fazer com que o corpo astral se liberte mais uma vez do físico. O corpo astral ascenderá pairando poucos palmos acima do físico e então permitimos que ele volte ao corpo físico realizando um alinhamento perfeito. E assim não nos sentimos doentes ou deprimidos. Tente sempre descansar, mesmo que seja por 10 minutos. É melhor usar esses 10 minutos para voltar a sentir-se bem do que saltar do sítio aonde estava o seu corpo e ficar indisposto porque não conseguirá sentir-se melhor enquanto não tenha dormido outra vez, permitido a seus dois veículos entrarem em alinhamento completo. Às vezes alguém desperta pela manhã com recordações de um sonho muitíssimo peculiar. Talvez seja sobre algumas ocorrências históricas, ou pode ser, de modo inteiramente literal, algo do outro mundo. Pode muito bem ter ocorrido que por algum motivo específico ligado a seu treinamento, você tenha entrado em contato com o registro acásico, do qual trataremos numa lição posterior, e que tenha visto o que aconteceu no passado ou, o que é mais raro, o que provavelmente acontecerá no futuro. Grandes videntes que fazem profecias podem, com frequência, viajar para o futuro e ver as probabilidades, não realidades, pois estas
ainda não aconteceram, mas as probabilidades podem ser conhecidas e previstas. Você verá, com base nisto, que quanto mais se cultive a recordação do que ocorre no astral, tanto maior a quantidade de benefícios que podemos obter, porque de nada adianta aprender alguma coisa com grande esforço e dificuldade se as vamos esquecer de todo nos minutos seguintes. Acontece com frequência que alguém desperta de manhã com um péssimo mau gênio, odiando o mundo e tudo quanto o mesmo contém. São necessárias muitas e muitas horas para sair desse estado de alma realmente negro e sombrio. Existem uma série de motivos para surgirem estas atitudes. Um deles é que no estado astral podemos fazer coisas agradáveis, ir a lugares agradáveis e ver gente feliz. Normalmente entra-se no astral como forma de divertimento para o corpo astral, enquanto o físico dorme e se recupera. No corpo astral tem-se uma sensação de liberdade, uma falta completa de restrições e impedimentos, uma sensação realmente maravilhosa. E vem então o chamamento de volta à carne para começar um outro dia de quê? Sofrimento? Trabalho difícil? Seja o que for, geralmente é algo desagradável. E assim é que regressar, ser retirado dos prazeres do astral, que representa a verdadeira infelicidade, e daí surge o mau gênio ao despertar. Outro motivo, e não tão agradável, é que quando estamos na Terra, somos como crianças que estão numa sala de aula, aprendendo ou tentando aprender as lições que nós mesmos planeamos aprender antes de virmos à Terra. Quando vamos dormir, chega a oportunidade do corpo astral poder deixar a escola e voltar para casa ao fim do dia, do mesmo modo como as crianças regressam às suas casas ao fim do dia. Muitas vezes, porém, uma pessoa satisfeita consigo própria e tomada de complacência na Terra, pensando ser alguém muito importante, vai dormir e desperta de manhã com um estado de alma o pior possível. Isso geralmente acontece porque a pessoa viu no astral o que realmente está a fazer da sua vida na Terra, e que é um revoltante disparate, que o seu ar impertigado e a complacência não estão a levar a lado nenhum. O facto de que alguém tenha muito dinheiro e enormes propriedades não quer dizer obrigatoriamente em absoluto que esteja a fazer bom trabalho. Nós vimos a Terra para aprender coisas específicas, assim como quem vai à escola ou à faculdade para aprender coisas específicas. Seria de todo inútil, para dar-lhe um exemplo, que um estudante se matriculasse num curso para a obtenção de um diploma em teologia e então, sem qualquer motivo explicável, viesse a descobrir que ia ser destinado a recolher todo o lixo na alguma cidade desse país. É enorme o número de pessoas a julgar que se estão saindo extraordinariamente bem na vida porque acumulam dinheiro e bens a enganar e a passar por cima dos outros, cobrando preços excessivos, explorando as pessoas e fazendo maus 74 negócios para os semelhantes. Essa gente que tem consciência de classe, ou os novos ricos, não está a ter sucesso algum, mas sim realizarem um fracasso retumbante com as suas vidas a serem vividas na Terra. Existe um momento em que todos irão enfrentar a realidade e a realidade não se acha nesta Terra, pois este é um mundo de ilusão, onde todos os valores estão errados e onde, para fins de ensino, acredita-se que o dinheiro e o poder temporal, a posição, quero dizer, seja tudo quanto se julga que importa. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso, pois os monges mendigos da Índia e de todas as outras partes possuem mais valor espiritual para a vida futura do que o rico cheio de poder que empresta dinheiro a juros exorbitantes a pessoas pobres, que atravessam dificuldades e estão realmente a sofrer. Esses homens sem escrúpulos, que são na realidade emprestadores de dinheiro, arruinam os lares, o futuro dos que tenham a infelicidade de se atrasar nos pagamentos extorsivos. Sucede que um desses ricos de muito poder e outros de sua laia vão dormir, e suponhamos que por algum motivo particular, consigam libertar-se da carne e chegar ao ponto de poderem ver o tipo de desastre em que estão a incorrer. É então que eles voltam com uma recordação inteiramente chocante, e voltam com a percepção do que realmente são, e a decisão de que vão virar outra página. Infelizmente, quando voltam ao plano físico, sendo pessoas sem moral ou consciência, não conseguem lembrar-se de nada pelo que dizem terem passado numa noite agitada, gritam com os subordinados e, de modo geral, abusam de todos. É assim que cedem à tristeza das manhãs de segunda-feira, sendo triste reconhecer que isto não ocorre apenas nas manhãs de segunda-feira, mas em todos os dias. A tristeza das manhãs de segunda-feira. Sim, aí temos uma expressão que descreve algo verídico e por motivos especiais. A maioria das pessoas tem o de trabalhar de um modo
regular, ou pelo menos ocupar-se com um número regular de horas de trabalho durante uns tantos ou quantos dias da semana. Ao final da semana, há um período de descanso, uma modificação formativa e com frequência também de posição. As pessoas dormem mais tranquilamente ao fim da semana, de modo que o corpo astral sai. Viaja mais longe, chega onde talvez possa ver o tipo de trabalho que o corpo físico efetua na Terra e quando regressa, para que o corpo físico possa trabalhar na manhã de segunda-feira geralmente predomina o abatimento que é a causa da tristeza da manhã de segunda-feira. Há outra classe de pessoas que deve merecer nossa atenção, ainda que por alguns momentos. Apenas, são os que dormem pouco. Essa gente já se mostra infortunada o bastante por ter tanta coisa na sua consciência astral e então o corpo astral não deseja, em absoluto, deixar o físico e ir enfrentar as coisas. Muitas vezes um alcoólico terá medo de adormecer devido às entidades muitíssimo interessante que se reúnem à volta do seu corpo astral. Já falamos sobre os elefantes rosas e outros componentes da fauna que circundam este tipo de pessoas. O corpo físico, em tais casos, permanecerá acordado, e que causará muito sofrimento nos planos físico e astral da pessoa. Provavelmente você já conheceu alguma pessoa que está irritada o tempo todo, sempre em movimentando e irrequieta, sobressaltada e sem conseguir descansar por um só momento. Com demasiada frequência, essas pessoas são aquelas que têm tanto na mente e na sua consciência que não se atrevem a descansar, pois começariam a pensar e a compreender o que realmente são, e o que estão realmente a fazer e o que não estão a realizar. Assim é que se cria o hábito, a pessoa não dorme e não descansa, pois impede ao seu eu maior a oportunidade de este entrar realmente em contato com o físico. Essa gente é como um cavalo que tomou o freio nos dentes e está saltando selvagicamente, sendo um perigo para todos. Se as pessoas não conseguem dormir, não podem aproveitar a vida na Terra e por não aproveitá-la como consequência, terão de retornar outras vezes para superarem as reais missões das suas vidas. Você gostaria de saber se um sonho é uma invenção da imaginação ou uma recordação distorcida, provinda de uma jornada astral? O meio mais fácil é perguntar a si próprio se vê as coisas com mais nitidez nesse sonho. Se isso acontece, existe então uma recordação real da viagem astral. As cores eram mais vivas do que qualquer coisa que se lembre de ter visto na Terra? Também. Nesse caso se trata de uma viagem astral. Com frequência você verá a figura de uma pessoa amada, ou receberá uma forte impressão da mesma. Isso é porque pode ter visitado essa pessoa durante a viagem astral, e se for dormir tendo diante de si uma fotografia de uma pessoa amada, poderá ter a certeza de que vai viajar para lá quando fechar os olhos e se puser à vontade. Examinemos o outro lado da moeda. Você pode ter despertado de manhã, está contrariado e bastante enervado, pensando em determinada pessoa com que está em desarmonia acentuada. Talvez tenha ido dormir pensando nela, pensando em alguma disputa, alguma questão na qual você e ela estiveram discutindo, e pode tê-la visitado no astral e ela, também no astral, debateu com você uma solução para os problemas. Vocês podem ter chegado a um acordo sobre a matéria e decidido nos seus corpos astrais que na Terra se lembrariam da solução e chegariam a um acordo amistoso. Ou por outro lado, a batalha pode ter sido de uma intensidade ainda maior, de modo que quando voltaram à Terra estavam com antipatia ainda maior entre si. Mas a parte de terem ou não chegado a um acordo amistoso se, ao voltar ao plano físico, você sentiu um solavanco forte ou não se sincronizou bem com o corpo físico, nesse caso todas as boas intenções, todos os bons acordos ficariam arruinados, distorcidos e ao despertar, a sua recordação seria a de desarmonia, desagrado e uma frustrada fúria e amargura. Os chamados sonhos são janelas que dão para o outro mundo, os outros planos não físicos. Cultive os seus sonhos, examine-os, e quando for dormir à noite decida que vai sonhar realidades, isto é, decida que quando despertar pela manhã, terá uma recordação clara e nítida de tudo o que aconteceu durante a noite. Isso pode ser feito, é feito, mas infelizmente, apenas no mundo ocidental, onde existe tanta dúvida, onde se ouvem tantos gritos exigindo provas, é que as pessoas consideram ser difícil. Algumas pessoas no Oriente entram em transe, que afinal de contas, é apenas outro método de sair do plano físico. Outras adormecem e ao despertarem estão com a resposta para os problemas que as deixavam perplexas. Também, você pode fazer isso, também você, com a prática e com o desejo sincero de fazê-lo visando
Apenas o bem pode sonhar verdade e escancarar essa janela que dá acesso a uma fase mais esplêndida da existência.